Olá, sejam bem-vindos ao Talk Pharma. O assunto de hoje é sobre inovação farmacêutica e startups. E para falar sobre o assunto, temos hoje aqui o Paulo Afonso Grangeiro, que é farmacêutico. O Paulo é graduado em farmácia pela Unesp de Araraquara, São Paulo, é mestre e doutor em bioquímica pela Unicamp, leciona no curso de farmácia do campus Centro-Oeste da Universidade Federal de São João del Rei, em Divinópolis, desde 2009. Em 2015 e 2016, realizou o estágio sênior no Instituto de Tecnologia em Massachusetts, nos Estados Unidos. Possui artigos publicados e patentes nas áreas de biomateriais, purificação de macromoléculas e otimização de cepas probióticas com aplicação industrial. Possui experiência em programas de aceleração de startups, como Biostartup Lab, FIENG Lab, Inovativa Brasil e FIENG-LAG Acelera Mestrado e Doutorado. É cofundador das startups Pulso Sensores, Probiofull e Sober. É consultor da Neurotip, Lavine Diagnóstico e Connect POS. É membro da Empreendação, facilitador da Biomaker Belo, membro da startup universitária de Minas Digital do governo de Minas Gerais. Foi o terceiro colocado com a Sober no Empreenda em Ação da Universidade Federal de São João del Rei, startup destaque com a Probiofull, no FIENG Lab, Acelera Mestrado e Doutorado, primeiro colocado na categoria de graduação com a Sober e primeiro com a Connect POS na categoria pós-graduação no GRIT Demodei da Universidade Federal de São João del Rei. Segundo colocado com a Sober no Prêmio Gerdau de Inovação Universidade Mercado. Ela foi uma das 27 startups selecionadas no Startup Show. O professor Paulo recebeu menção honrosa na Câmara dos Vereadores de Divinópolis e a Comenda do Mérito Farmacêutico do CRF-MG em 2018. E está em negociação para transferência de tecnologia com um importante player do setor farmacêutico. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Boa noite, Danúbia. Muito obrigado pelo convite e parabenizar o CRF Minas Gerais por essa iniciativa. Obrigada. Então, começando a nossa conversa, Paulo, que é sobre inovação farmacêutica, né, mais precisamente sobre startups. Quais startups você desenvolveu e como foi o processo de desenvolvimento das mesmas? Eu posso dizer para você que desde a minha graduação eu tive conhecimento ou experiência que acabasse ajudando a empreender hoje. Mas é muito recente a minha história de empreendedorismo. Depois que eu voltei do meu pós-doc no MIT, nos Estados Unidos, eu voltei com uma voz atrás de mim dizendo: transforme suas pesquisas em produtos. E aí eu cheguei no Brasil muito entusiasmado para ajudar a criar uma cultura empreendedora na minha instituição, na UFSJ. E foi quando, então, eu fiz um curso em São Paulo, que foi quando eu tive o primeiro contato com modelagem de negócios. Nesse meio tempo, eu vi um artigo científico muito interessante sobre o uso de um dispositivo vestível capaz de medir frequência cardíaca, que era um fone de ouvido. E aí nós tivemos a ideia, então, de criar Pulso Sensores, uma parceria minha com o pesquisador Walter, do Cefet de Divinópolis, mais uma estudante de engenharia mecatrônica, e o nosso desafio foi conseguir, através de um fone de ouvido, medir a frequência cardíaca. Percebemos que era muito difícil, em pouco tempo, fazer isso, e pivotamos para que fosse um anel. Por causa disso, nós fomos selecionados em 2 programas de aceleração de startup aqui em Minas Gerais, o Biostartup Lab e o FIENG Lab. Após 2 meses validando o negócio, eu posso dizer para vocês que foi a primeira experiência de fracasso nossa, porque miniaturizar os componentes eletrônicos para um anel, utilizando luz LED e conseguir medir através de sensores movimentos biológicos, não era possível no Brasil. Mas o que eu percebi é que fracasso, a gente, apesar de não estar muito acostumado a lidar com isso, a gente tem que aprender a cair em pé. E logo em seguida, o que aconteceu com isso, eu acabei sendo convidado por uma colega minha, vizinha de laboratório, a ajudá-la a modelar o negócio de cepas probióticas nacionais, isoladas de queijos artesanais, para
participar de um programa de aceleração. E aí nós fomos selecionados por um programa nacional, Inovativa Brasil, quase 2.000 projetos e ficamos entre os 300 melhores. A ideia nossa era colocar essas cepas, esses micro-organismos que são vivos e benéficos à saúde, numa matriz vegetal, pensando naquelas pessoas que não querem consumir produtos lácteos, ou porque têm intolerância à lactose, ou porque são veganos. Porque hoje, esses probióticos eles são mais comuns em produtos lácteos. Então, por exemplo, o Yakult. Tivemos a ideia de colocar no cacau, e aí quando a gente começou a validar, o que a gente percebeu? As pessoas não consomem polpa de cacau. Mas eu tive uma oportunidade de conversar com um empreendedor, o dono de uma empresa de açaí, que produz 100 toneladas mês, tem toda a cadeia desenvolvida. Ele busca o açaí do Pará, processa 100 toneladas mês, distribui para 8 estados, mais de 50 conveniados. E conseguiu, então, e aí nós tivemos a ideia de colocar no açaí. Aí participamos, então, desse programa, fomos para uma final em São Paulo, entre os 100 melhores do Brasil, e percebemos, então, que a gente tinha que validar mais ainda o negócio. Voltamos de São Paulo e, por mais uma oportunidade, surgiu um programa de aceleração, que é o FIENG Lab Acelera Mestrado e Doutorado, onde nós tivemos a oportunidade, então, de expandir a utilização do probiótico, não só no alimento, mas também na indústria farmacêutica, na indústria de cosmético, na cerveja artesanal e também em saúde animal. Ficamos entre os 4 melhores do estado para participar de um programa de 6 meses, somente voltado para a academia, para programas de mestrado e doutorado, e foi quando nós tivemos a oportunidade de validar o nosso negócio, fazer vários contatos importantes e conseguir, então, o prêmio de Startup Destaque, porque cumprimos todos os objetivos propostos como startup. Excelente. Quais foram, Paulo, as suas maiores dificuldades e os obstáculos nesse processo? Olha, dificuldade sempre existem e por isso que a persistência ela deve ser muito importante, a resiliência. Eu acho que um primeiro ponto que a gente pode dizer de obstáculo é o tempo. E sempre quando eu dou palestra sobre o assunto, todo mundo pergunta o tempo, né? E tempo realmente é um obstáculo. Você tem que abrir mão de família, você tem que abrir mão do seu lazer, porque a dedicação ela tem que ser muito forte. Se você tem um propósito, você tem um interesse, o tempo ele é fundamental. Um outro fator também que eu acho que pode ser considerado um obstáculo é a legislação, é a dificuldade de se empreender nesse país. Um outro ponto também é relacionado a recursos. Vou dar um exemplo bem importante nisso. Hoje, não é possível, de uma maneira mais descentralizada, você conseguir validar um produto biotecnológico. Por exemplo, eu tenho um produto que eu validei em bancada de 500 ml, eu consigo fazer até 5 litros, porque nós temos um bioreator de 5 litros para produzir essas cepas, mas eu não tenho um local ainda para escalonar para 50 litros. Então, o Brasil tem um problema ainda muito sério de escalonamento. E isso daí é o que cria a dificuldade de um produto que sai do laboratório chegar na prateleira. Paulo, nós falamos sobre as dificuldades, sobre os obstáculos, e quais os pontos, na sua opinião, determinam o sucesso, então, de uma startup? Uma coisa que determina muito o sucesso começa pela equipe. A equipe ela tem que ser complementar, as pessoas têm que ter experiências, expertises diferentes para se complementarem. Tanto que, para um programa de aceleração de startup, 90% do fracasso das startups para se inscreverem é por causa da equipe. Então, a equipe é fundamental. Um outro ponto também muito importante para o sucesso é a ideia, é a solução que você está propondo. Muitas dão errada porque pensa-se só na solução e não no problema. Então, conhecer muito o problema para poder essa solução ser uma necessidade das pessoas.
Não adianta você tentar colocar um produto no mercado porque você quer, porque você gosta. Os produtos eles têm que estar no mercado porque as pessoas necessitam deles. Então, identificar um problema e propor uma solução para esse problema que seja uma necessidade, isso vai contribuir muito com o sucesso. Sim. E quando saber se deve persistir ou então desistir de uma startup, que é importante também? Isso é um fator muito importante, porque quando se coloca tempo e dinheiro num projeto, você pode acabar com a sua vida, com uma crise tremenda. É muito difícil saber exatamente quando você pode ter um fracasso, mas aí, com as métricas e acompanhar as métricas, é importante você saber que o seu negócio está dando certo. Negócio quer dizer que você está ganhando dinheiro. Então, é muito importante ficar atento com as vendas, na aquisição de clientes, na fidelidade de clientes, entender muito mais por que esse cliente está querendo o seu produto. Hoje já tem muito marketing digital, marketing de conteúdo que ajuda um negócio a ter mais sucesso. Sim. Paulo, e quais os passos iniciais o farmacêutico deve seguir para iniciar uma startup, na sua opinião? Eu começaria pela ideia. Então, a ideia ela é muito importante. Então, entender um problema, o que as pessoas precisam. Depois, buscar uma equipe. E aí, usando muito brainstorm, que pode levar semanas, meses, pensar, então, numa solução para esse problema. E aí, um passo muito importante para empreender é fazer um dever de casa, que é tirar a ideia da cabeça e colocar num papel. E aí, para isso, existem algumas ferramentas. Uma muito utilizada é um Canvas. Isso surgiu há mais de 10 anos e já tem novas versões, que são chamadas de Lean Canvas ou Startup Enxuta, onde você, através de conhecimentos sobre, por exemplo, problema, solução, clientes, proposta de valor, como que você monetiza, esses pontos todos eles têm que estar muito bem pensados. E aí, existe um pensador muito importante, um pesquisador de Stanford, que ele diz, get out the building, ou seja, saia do seu office, saia do seu escritório e vá validar o seu modelo de negócio. Então, se os seus clientes, que são as pessoas que pagam pelo seu produto, são empresas, você tem que conhecer tudo sobre ela. Você tem que entender o que elas precisam, tem que entender quais são os problemas dela. E aí você vai e valida cliente, forma de monetizar. Então, é muito importante seguir essa cartilha do modelo de negócio e validar, pesquisar. Para você ter uma ideia, nós entrevistamos mais de 100 farmácias para descobrir algumas dores de mercado com relação aos probióticos. Descobri que todos os probióticos no Brasil que são vendidos, eles são importados, que não existem cepas brasileiras sendo comercializadas. E isso daí demonstra um problema. Por que não existem cepas brasileiras? E aí o nosso propósito passou a ser, então, nós queremos as nossas cepas brasileiras nas prateleiras e no mercado brasileiro. Você citou, Paulo, a importância da validação. Como que funciona esse processo e como que a gente pode deixar claro para quem está assistindo? A validação, você tem várias técnicas. Validar é você criar hipóteses sobre pontos importantes do seu negócio, formular um questionário e entrevistar. Então, no caso das farmácias, nós elaboramos um questionário e entrevistamos por telefone 100 farmácias do Brasil, de diferentes regiões. Se o seu negócio é para consumidor, é necessário entrevistar mais ou menos 1.000 pessoas.
No caso da Pulso Sensores, eu ia para uma pista de atividade física e parava as pessoas e começava a conversar com elas sobre o uso de frequencímetro. Então, é arregaçar as mangas e ir atrás do seu cliente para entender o seu cliente, para perceber o perfil que ele tem e verificar se esse produto que está sendo desenvolvido, eles necessitam. E um detalhe, com o conceito hoje de produto viável mínimo, você não precisa esperar o seu produto estar pronto para você comercializar. Porque já devem existir pessoas que pagam qualquer valor para ter esse produto. Então, você pode lançar versões que são chamadas de MVP, e você, então, com essas versões MVP, você vai tendo o feedback dos seus clientes para melhorar cada vez mais esse produto. Paulo, a partir das suas experiências, né, quais as dicas você daria aos farmacêuticos que querem iniciar ou que já estão trabalhando em uma startup? Os farmacêuticos e até os estudantes de farmácia, eles não podem perder uma oportunidade que é a indústria 4.0. Nós vamos passar agora por uma nova revolução industrial. E essa revolução industrial ela vai mudar o nosso modo de pensar e o nosso modo de viver. E a profissão farmacêutica não pode ficar para trás. Eu vou dar alguns exemplos para vocês do que é possível empreender em tecnologia em farmácia e de empreendimentos que já estão acontecendo aqui no Brasil. Por exemplo, aplicativos de celular que vão ajudar as pessoas a ter uma terapêutica adequada, um dispenser de medicamentos para aquelas pessoas que têm problema de memória ou que esquecem que tem que tomar tal medicamento, qual medicamento que é. Então, já tem dispositivos eletrônicos para isso. Tem uma equipe de estudantes de farmácia da Unesp de Araraquara que desenvolveu um micro-organismo geneticamente modificado, que é um probiótico, que quando ligado lá nas células do intestino, vão liberar insulina. Ganharam prêmios internacionais. Então, é possível empreender utilizando tecnologias e a farmácia ela não pode ficar para trás. E a dica que eu dou é: estudem os problemas que nós temos no cotidiano. Nós somos um povo muito criativo. O que nós podemos fazer para solucionar esses problemas? Durante o meu estágio no MIT, foi possível perceber que essa universidade, muito respeitada internacionalmente, ela promove anualmente encontros para se pensar em problemas, mas também em soluções. O que nós podemos fazer para solucionar os problemas? E eu acho que espaços como esse, ou até possibilidade de se levantar quais são os problemas da profissão e como nós podemos resolver, vão ajudar muito. E um detalhe interessante, durante a minha pesquisa sobre tecnologia farmacêutica, eu percebi que as principais indústrias farmacêuticas estão fazendo programas de aceleração para captar startups com soluções direcionadas aos interesses delas, porque uma empresa tradicional é muito difícil ela arriscar. As startups são menores, então é possível elas arriscarem. Então, os grandes players do mercado já estão fazendo programas de aceleração, como a Pfizer, a Novartis, para captar startups. Então, um estudante ou um farmacêutico, fique atento com isso, porque eles podem montar soluções e disputar, quem sabe, para serem uma dessas startups selecionadas. Paulo, sobre o tema do nosso debate, né, que é a inovação farmacêutica, o que levou o Paulo, né, o farmacêutico Paulo, a empreender e a ser cofundador de startups? Uma ótima pergunta. Voltando um pouco no meu tempo, né, desde estudante, eu acho que eu já empreendia sem saber. Eu investi muito nas relações pessoais, na construção de projetos. Eu fui de movimento estudantil, depois, durante a minha pós-graduação, eu fiquei mais voltado para a pesquisa, mas quando eu saí, com 30 anos de idade, do meu doutorado, eu fui contratado por um centro universitário, onde, com 30 anos, eu me tornei um coordenador de curso de farmácia. Eu montei o curso, contratei professores, montei laboratório, montei o projeto pedagógico, recebi a comissão do MEC.
Fiquei durante 6 anos coordenando esse curso. Quando eu fui para a Universidade Federal de São João del Rei, que é a universidade que eu estou hoje, eu pensei assim, poxa, eu vou voltar para a pesquisa porque é o que eu quero. Quando descobriram que eu tinha experiência para coordenação, me passaram mais 4 anos de coordenação. E aí eu criei um curso de graduação em bioquímica para formar cientistas e tecnólogos. Então, durante 10 anos, eu trabalhei na gestão de pessoas. E isso contribuiu muito. Mas eu queria fazer algo mais. Eu não queria somente ter a experiência de ajudar as pessoas a se organizarem, por exemplo, na academia. Eu queria ver minha pesquisa na prateleira. E aí, a minha ida para o MIT, ela foi fundamental, porque o meu supervisor lá, apesar das patentes dele e dos artigos, ele cofundou 7 empresas. E a experiência que eu tive no MIT foi fundamental para que, quando eu retornasse para o Brasil, eu me preparasse para fazer isso. E aí foi a primeira atitude natural que eu tive, foi buscar conhecimento, participar desses programas de aceleração. Por incrível que pareça, em 1 ano eu participei de 4 programas de aceleração. Num curto espaço de tempo, eu conheci 4 metodologias diferentes de pré-aceleração de modelos de negócio. E aí eu vi o tanto que isso me entusiasma e que me dá vontade. Além dessas startups que eu participei ativamente, hoje eu ajudo outras. Eu sou procurado na minha instituição e até de outras cidades a ajudar a validar um modelo de negócio, pensando muito na minha experiência, mas também no meu entusiasmo, porque eu acredito que com a minha energia eu ajudo ainda a contaminar as outras pessoas. Com certeza. Bom, então com essas dicas nós encerramos a conversa de hoje. Obrigada, Paulo, pela presença e a todos que estão conosco. E até o próximo Talk Pharma. Obrigado.